Bom dia, meus irmãos do Brasil, meus irmãos de outros países que têm entrado em contato com a gente. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E gostaria de pedir a vocês que admirem meu trabalho. Eu sei que são muitos irmãos que admiram meu trabalho. Gostaria de pedir a vocês que dessem um joinha para mim aí, né? Para mim melhorar mais aqui fazer com que o YouTube faz mais divulgação dos meus vídeos. E gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, meu irmão, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim. Eu preciso de completar 1000 e só com a ajuda de vocês que eu vou conseguir, né? Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui hoje para fazer mais um vídeo. E o meu vídeo ele tem um tema muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quem são as outras ovelhas de João 10,16? São as testemunhas de Jeová, conforme elas dizem que são? Bom, meus irmãos, o objetivo desse meu vídeo hoje é responder essa pergunta de forma convincente. Quando Jesus falou de outras ovelhas, Jesus não falava de um grupinho que iria receber esse nome no ano de 1934, depois de Cristo. De maneira nenhuma. Jesus falava dos gentios, de modo geral. Quando Jesus disse, tenho outras ovelhas, Jesus falava dos gentios de modo geral. Jesus veio pregar a sua mensagem para o mundo inteiro, mas começando por Israel. Então, Jesus estava dizendo com as palavras, tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, mas mais ou menos isso. Estou começando por Israel, mas vim para salvar não só eles, tenho outras ovelhas. Conforme podemos observar em Mateus, no capítulo 10, versículo 6, ali mostra que quando Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar, Jesus disse a eles que fosse primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que não tomasse o caminho dos samaritanos, e nem dos gentios, que fosse primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a pregação aos gentios, ela começou depois da morte de Jesus. Então veja que os apóstolos, eles não estavam entendendo, Eles não estavam entendendo essas palavras de Cristo sobre as outras ovelhas. Eles achavam que a pregação deles, após a morte de Cristo, ia ficar concentrada só ali em Jerusalém. Mas, após a morte de Estevão, houve ali uma perseguição e os discípulos se espalharam. Ali eles se espalharam por várias partes ali. E ali começaram a pregação às outras ovelhas, ou seja, os gentios. Um pouco mais tarde, o gentio Cornélio, um centurião romano, tornou-se o primeiro cristão gentio. No livro de Atos, no capítulo 15, versículo 7, ali mostra que Deus escolheu Pedro para pregar aos gentios, para que os gentios pudessem ouvir e crer na palavra de Deus. Mas, em Atos, no capítulo 13, versículos 44 a 46, mostra que Paulo e Barnabé estavam pregando e os judeus, vendo que a multidão estava gostando de ouvir a pregação deles, ficaram com inveja e começaram a tumultuar, começaram a causar um tumulto ali para atrapalhar a pregação de Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé disseram, veja no Atos capítulo 13, versículo 46, o que Paulo disse aos judeus. Atos capítulo 13, versículo 46. Paulo diz assim, convinha que a vós outros, judeus, em primeiro lugar fosse pregado a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais, a vós mesmo vos julgais indigno da vida eterna. Eis que vamos para os gentios. Eis. Então,
Aí se espalhou a pregação para os gentios, ou seja, para as outras ovelhas. Então, meus irmãos, não faz nenhum sentido as testemunhas de Jeová dizer que são as outras ovelhas. Até porque as principais ovelhas não são os supostos ungidos. As principais ovelhas não são os supostos ungidos. Quando Jesus disse, tenho outras ovelhas, ele estava dizendo que ele não tinha apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que ele estava recuperando as outras ovelhas, que são os gentios. E que ele ia trazer os gentios também. Ele ia trazer os gentios também. E deles fazer um só rebanho. Fazer um só rebanho sobre um só pastor. Então, meus irmãos, isso que o corpo governante faz é uma forma que eles encontraram para governar sobre as pessoas. Se colocando como sendo as ovelhas principais, eles governam sobre as outras supostas ovelhas. Isso não passa de uma artimanha para governar sobre as testemunhas de Jeová e as explorar financeiramente. Então, meus irmãos TJ, vocês não são as outras ovelhas. E as outras ovelhas são todos os gentios. E os supostos ungidos não são as ovelhas principais. Porque as ovelhas principais são os israelitas, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eu gostaria de pedir a vocês que vocês acordassem. Acorda, porque vocês estão sendo enganados por esse grupo que se diz as ovelhas principais e que eles não são ovelhas principais, coisa nenhuma. Eles são gentios também, como nós. Eles também são gentios como nós. Esse suposto corpo governante de vocês, que diz que são as ovelhas principais, eles são gentios. Eles são gentios. E vocês não são outras ovelhas, vocês são gentios. As outras ovelhas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as outras ovelhas são todos os gentios. Portanto, vocês estão sendo enganados, tá? Acorda, porque vocês estão sendo usados por 8 homens enganadores para trapacear vocês e tirar proveito financeiro de vocês.